Mais uma aula da série Interpretando Frases em Japonês. A gente pega uma frase em japonês, analisa ela por completo para você aprender algum elemento novo, alguma palavra nova ou alguma curiosidade. A frase de hoje é Hayaku nichio ni naranai kana? Mais uma vez, Hayaku nichio ni naranai kana? E esse domingo que não chega? Nós traduzimos dessa forma, que é, né? Não chega logo. Como que a gente pode interpretar ela? Vamos lá. Primeiro, nós temos a palavra hayaku. Ela significa logo, rápido, cedo. Por exemplo, se eu tenho o verbo neru, que significa dormir. Se eu falar hayaku neru, pode dar o sentido tanto de dormir logo ou dormir cedo. Tanto porque é a mesma coisa, né? Dormir cedo, dormir logo. Não o mais rápido possível. Então, hayaku neru, dormir logo. Então, ela está falando que o verbo dessa frase, né, a ação daqui, vai acontecer ou não vai acontecer logo. Hayaku. Ok? Ele é derivado dessa palavra hayai, que significa também logo, cedo, só que como adjetivo, né? Adjetivo ele serve para caracterizar palavras. Existe uma coisa chamada advérbio. Eu não quero complicar muito as coisas, não, porque advérbio é um conceito que normalmente as pessoas não guardam o significado, mas de forma extremamente reduzida, resumida, simplificada, advérbio é um adjetivo para o verbo, ou seja, você dá uma característica para a ação, né? Então, quando você pega um adjetivo do tipo i e coloca o que no lugar e coloca ele na frase, ele está dando a ideia de que a ação vai receber aquela característica, beleza? Aí nós temos depois aqui a palavra nichio, que significa domingo. Quando a gente começa a estudar japonês, a gente aprende os dias da semana da seguinte forma. Nichiyoubi, que significa domingo também, é a mesma coisa, tá? Dependendo da pessoa, às vezes ela tira esse bi do final e fala nichio, da mesma coisa, domingo, tá? Um pouquinho mais, digamos, informal, mais usado na linguagem falada dessa forma, ok? Para ir rápido. Mas o significado é o mesmo, tá? Assim como em português, às vezes a gente fala segunda-feira, às vezes a gente fala segunda, né? Enfim, o correto, o completo é segunda-feira. Mas a gente fala, na segunda eu vou fazer tal coisa, para ir rápido. Mesma coisa, no japonês pode acontecer. Aí temos aqui a partícula ni. E o verbo que nós temos nessa frase é naru. Significa tornar-se, né? Passar a ser. Então, por exemplo, se eu falar nichio ni naru, eu estou falando tornar-se domingo. Ou, aí fazendo uma tradução para ficar mais de acordo com o que a gente fala em português, chegar o domingo, né? Passar a ser domingo, tá? Ficar domingo, chegar o domingo, tá? Verbo naru. Partindo desse princípio, se eu colocar na negativa, estou falando que não chega o domingo. Que aí já é o que está acontecendo aqui, ó. Nichio ni naranai. Se eu parar a frase por aqui, hayaku nichio ni naranai, eu estou falando literalmente, o domingo não chega logo. Ou não fica domingo logo. Essa frase é completamente sem emoção, ela é simples. Estou simplesmente pontuando o fato de que o domingo não chega logo. Só que aqui, ele falou isso num tom meio que de reclamação, né? Num tom de mimimi. Putz, esse domingo que não chega. Né? Ele falou nessa entonação. E aí, como que a gente dá esse sentimento para a frase em japonês? Primeiro, a gente transforma ela numa dúvida. Né? Pô, esse domingo não vai chegar? Esse domingo chega ou não chega? A gente coloca esse K no final. Às vezes, a gente tende a entender no começo dos estudos que esse K indica que é uma pergunta. A essência dele não é que ele é uma pergunta. A essência dele é que a frase é uma dúvida. Sim ou não? É ou não é? E coincidentemente, para fazer uma pergunta, a gente está expondo uma dúvida. Né? Qual que é a diferença de uma dúvida e uma pergunta? Pergunta é quando eu faço uma pergunta e eu estou buscando a resposta daquilo. Uma dúvida, pelo menos no contexto que eu estou usando aqui, é que você não sabe se a informação é afirmativa ou negativa, sim ou não, aquilo é verdade ou mentira, né? Ou não verdade. Então, quando eu falo Hayaku nichiyoubi ni naranai ka?
O domingo chega ou não chega? Essa é a ideia que está por trás, quando eu coloquei esse K. Ele gera dúvida, né? E aí no final eu tenho esse na de partícula de fim de frase. Isso aqui é muito usado, você colocar o na e puxar o som dele, né? Tem um A pequenininho aqui, então na é muito usado no sentido de reclamação, né? Ou de mimimi, né? Ou tá burburando alguma coisa. No japonês existe o conceito de partícula de fim de frase, que são essas frases que a gente coloca no final para dar um pouco mais de emoção para a frase. E aí existe partícula de fim de frase que ela fica assertiva, que ela fica bravo. Existe as que fica mais nesse tom de reclamação. E você colocar esse na no final e puxar o som dele, né? Ele fica um tom de reclamação. Então, hayaku nichio ni naranai kana? Pô, não vai chegar logo domingo? Domingo vai chegar ou não vai chegar? Vai ficar domingo ou não? Né? Essa entonação que acaba dando essa partícula de fim de frase. Ok? Então essa é uma frase bem simples, não tem nenhuma estrutura complexa aqui por trás. É coisas que talvez você já conheça. Só que para mostrar como fazer esse tipo de comentário aqui, né? Pô, e esse domingo que não chega logo? A gente pode usar esse modelo aqui, né? Coloca uma dúvida e coloca a partícula de fim de frase como para dar essa ideia de reclamaçãozinha, de insatisfação. Beleza? Essa é a frase de hoje. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nova. Deixa seu comentário aí dizendo o que você achou, com suas dúvidas. E a gente se vê na próxima aula. Falou!